Olá a todos, meu nome é César, você está no Respostas de Sábado, onde eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões sobre equipamento de áudio vintage, clássico, antigo. Então é mais ou menos isso que você vai ver no vídeo de hoje, a gente conversando, batendo papo aqui sobre dúvidas que o pessoal tem aí sobre equipamentos de som dos anos 70 e dos anos 80. Então é isso aí. Aqui no canal das Antigas 80 a gente só fala sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, como eu já disse, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse em assistir vídeos de comparativos, opinião sincera, conhecendo, que mais? Curiosidades. Tem aqui também uma pecinha que também já ficou rara, não existe mais. Tem vídeos sobre isso aqui na descrição, aqui de 2020, acho que foi, 2019, que a gente fez aqui uma experiência. Então tem interesse nessa geração de áudio, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo. Então esse é o Respostas de Sábado, eu realmente não lembro que número que é, sei que é o segundo do ano, mas deve ser 259, 260, 261, vai estar aí no título, tá? Então basicamente é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Bom, plano de fundo, você vai ver aqui alguns equipamentos, não tive tempo de formatar aqui nenhum plano de fundos, tem outros aparelhos aqui que estão cobertos, esse horário aqui para mim bate sol, então eu prefiro deixar eles cobertos para não pegar ou luminosidade, principalmente UV, que queima os VUs, aqui, essas coisas aqui, ó, né? Então é isso aí, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos começar? Lembrando, estou fazendo vídeo na sexta-feira à tarde, bem à tarde já, então se você fez alguma pergunta pós esse horário, claro que eu não vou conseguir responder, então faça aí para a semana que vem. Deixa aqui sua pergunta no comentário desse vídeo, que semana que vem eu respondo. Vamos lá, vamos começar. Então eu tô aqui com o celular, tá? Então a ordem das perguntas vai ser o celular que vai me falar. Aqui temos 24 questões aqui no vídeo passado. Vamos lá, Daniel DRZ. Olá César, sobre a experiência do colega que preencheu o desgaste do cabeçote com resina, eu volto a afirmar que, na minha opinião, e pelo que eu já estudei, a única forma de recuperar a boa performance de um cabeçote gasto é refazendo o desenho da face original através do desbaste e do polimento. Eu digo isso porque a natureza desse dispositivo exige contato perfeito entre a fita e as pontas do núcleo de ferrite ou outro material que forme o chamado C-core. Por isso, usar qualquer isolante como resina para preencher irá destruir esse contato perfeito, reduzindo primeiramente os agudos, mas diminuindo também o ganho geral. Deixo como exemplo um humilde S96, em que fiz um concerto essa semana. Ele estava com o cabeçote original, mas bem gasto. Eu gravava com um sinal de 10K em 120 mV e ele me devolvia apenas 30 mV na reprodução do canal, que estava pior. Mesmo ajustando o bias, depois de recuperado a uns 80%, porque eu nem fiz esse com muito capricho, pois não cobrei essa recuperação do cabeçote. Ele passou a me devolver a reprodução cerca de 100 mV, ou seja, uma melhora muito... Mas o que você fez? Deixa eu entender o que você fez aqui. Depois da recuperação... Tá. Dele é certamente isso... Peraí, vamos lá. Se você tivesse 100 mV, ou seja, uma melhora muito significativa. Se eu tivesse perdido mais tempo nele, certamente isso melhoraria ainda mais. Mas ficou bom assim, como cortesia, pois eu não iria conseguir devolver o aparelho tocando todo abafado. Bom, então, o que você está me dizendo, com certeza, né? São experimentos para tentar salvar um cabeçote. Ó, você me disse aqui que pegou um aparelho com a cabeça ruim, né? Que estava dando baixo sinal, mas você não me disse qual foi, o que você fez na cabeça, né? Então, resumindo, o que eu acho que você deve ter feito, foi feito um polimento na cabeça. Então, digamos, tem a cabeça aqui, certo? O que eu vou fazer para melhorar o agudo dele? Não tem muito o que fazer. O que vai fazer? Né? Você vai fazer um polimento. Mas que nível de polimento? Certo? Então, provavelmente, para você recuperar, você poliu ali. Com massa 2, com, sei lá, limpa-risco, alguma coisa assim. Só que, como a gente conversou da semana passada, toda vez que você faz um polimento, que você faz
um alisamento, um lixamento, o material vai embora, né? Como eu comentei numa das respostas aí. Um carro, né? Um carro que você faz polimento toda semana o cara tá lá polindo, politriz e pau. Vai chegar uma hora que ele vai passar politriz, vai queimar o verniz e vai aparecer a tinta de baixo, certo? Então, o que você fez para melhorar? Certo? A nossa discussão é justamente isso. Após você fazer o polimento, certo? Você perdeu o material ali, né? Então você não tem mais material, digamos, o verniz do carro. Eu não tenho mais verniz no carro. Eu já poli ele completo, já não tem mais o que tirar ali, certo? Quando ainda tem o que tirar, como no teu caso, provavelmente você fez um polimento e tentou nivelar aquela superfície. Eu vou dar um exemplo, né? Você já viu, já sabe como é que faz telescópio, né? Então esses telescópios que você tem, normalmente no Chile que eles fazem, porque não tem interferes da atmosfera, lá não chove e tal. O que acontece? O espelho tem que ser totalmente, ele é micromilesimamente liso. Já ouviu falar de uma bola, numa esfera, que ela é mais esfera, né? Ela é tão perfeita a esfera, que se você tivesse, digamos, na geometria dela, fosse a Terra, né? O Monte Everest, se você pegasse nela, ela teria machucaria o dedo. Essa esfera não, né? Ela é tão perfeita que você... o morro maior, se ela tivesse essa bola tivesse o maior tamanho da Terra, o maior morro que ela teria seria, digamos, sei lá, um prédio de 10 andares. Então você já imaginou uma Terra tão lisa e tão perfeita que o maior morro seria um prédio de 10 andares? Você imagina uma bola. Então eles fazem isso, a esfera mais perfeita. Num espelho de telescópio é a mesma coisa, né? O cristal do espelho tem que ser tão liso, é micro, é menos de micro, né? Tem uma que é menos ainda do que micro. Então é tão liso, certo? O espelho de um telescópio tão liso, que, cara, eu perco assim a noção, mas é aquilo que eu disse, se você botar numa extensão maior, não tem nada, zero, sabe como? Então a mesma coisa, digamos, o que você tem que fazer na cabeça. A cabeça você tem que deixar ela lisinha para a fita passar ali, limpa, lisinha, e não ter nenhuma interfere. Quando você tenta fazer um polimento é porque já teve um desgaste, um anel, a fita passou tanto por ali que desgastou. Quando você faz o polimento, você tenta igualar aquela parte que a fita desgastou com uma outra parte, para justamente a fita, a hora que passar, não ficar, né, assim, ou assim, ou assim. Então a fita está passando aqui, em vez dela ficar assim, ela pode ficar assim, dependendo do desgaste que vai ter ali o material, né? Então, digamos, comeu tanto aqui, que agora a fita, quando passa, a fita faz assim ou faz assim. Então, quando você faz o polimento geral, se faz com que aquilo fique tão liso que ela vai passar reta. Tudo bem, essa é a questão. A questão é que quando você já não tem mais o que tirar. E aí que o pessoal vem e fala, põe resina, e aí vai tentando tirar a resina, deixar o mais fino possível, o mais reto possível. É assim que a gente está discutindo em recuperar uma cabeça. Óbvio que uma cabeça que ainda tem o que tirar, que você consegue ainda fazer um polimento, né? Então você consegue fazer com polimento. Não vai ficar perfeito? Não vai. Não vai ficar um espelho de telescópio? Não vai. Mas você talvez consiga melhorar como você melhorou o teu caso aí. Mas vou repetir, bater na tecla novamente. O problema é quando você não tem, quando o cabeçote está condenado. Ele já comeu toda a proteção ali, né? Então já está ferro com ferro, alguma coisa assim. Então essa é a questão aí do polimento, né, da cabeça. Deixa um comentário se você que fez essa pergunta aqui, Daniel, assistiu aqui tá assistindo esse vídeo, deixa um comentário novamente de como você recuperou a sua cabeça. Eu fiz um polimento com algodão e massa de polir. Então quer dizer o quê? Que o cabeçote ainda tinha o que tirar. Agora, quando não tem mais o que tirar, aí sim o pessoal tenta em repor esse material, né? Vou repetir novamente, não sei se vou estar repetitivo, mas é a mesma coisa um carro. Polir, puta, queimou o verniz. Tá só a tinta ali embaixo. O que você vai fazer? Você vai pintar novamente com verniz, certo? E polir novamente, certo? Aí então, você está repondo aquele material. No cabeçote é isso que a gente está tentando fazer, né? Continuando. Givaldo 12. Oi César, faz um vídeo mostrando todos os seus equipamentos, mostrando toda a sua coleção. Valeu, feliz 2024.
Um bom 24 não. Um bom 2025 para você. Infelizmente esse tipo de vídeo eu já pensei 1000 vezes, mas não tem como. Eu tenho aparelho aqui escondido, tem aparelho que tem outras coisas em cima, tem aparelho embalado, não tem como mostrar tudo aqui. Normalmente eu mostro aí nos vídeos, né? Plano de fundo, mostrando alguma coisa. Então sempre nos vídeos está mostrando o que eu tenho aí. Mas simplesmente fazer um vídeo mostrando tudo, não tem como, porque se eu vou ter que desembalar todos os equipamentos que eu tenho embalado, vou ter que tirar plástico de tudo que tem que tirar plástico, vou ter que, aqui ó, desencaixar aqui atrás, né? Vou ter que tirar um monte de coisa da frente para poder mostrar o que tem atrás. Não dá, é muito complicado. Peço desculpa aí, mas conforme for indo e conforme a coleção aqui for diminuindo, como eu estou botando muita coisa à venda, aí eu vou mostrando os que vai aparecendo aí, né? Muito obrigado pelo comentário. De Luca Teixeira. Os aparelhos dos anos 90 induziram os solenoides e as fitas flexíveis, o que tornou a manutenção muito complicada, fora que viraram ROMs sem graça. Acho que é ROMs, né? ROMs sem graça. Eu concordo, né? A partir dos anos 90... os equipamentos clássicos, tipo equalizador, ainda temos muitos equipamentos legais aí. Tem um amigo nosso aí de Manaus que ele coleciona equipamentos dos anos 90, mas ele coleciona esse tipo de equipamento, né? Então, você ainda tem equalizador, amplificador, todo modulado, né? Mas a tendência do público desse tipo de equipamento foi diminuindo, a procura por esse tipo de equipamento foi diminuindo, e você teve um boom nos receivers ProLogic. Então, porra, você pega os anos 90, 94, 93, 94, 92 também. Então, o que acontece? A pessoa começou a comprar um receiver, onde você tinha uma caixa de subwoofer, 4 caixinhas, 2 surround, 2 frontais, e morreu o som estéreo, né? Por isso que eu falo dos anos 90, um som estéreo mesmo. Equipamento com 2 canais, 2 caixas, uma para cada lado, para você escutar música, eles morreram nos anos 90, certo? E nem sem falar nos anos 2000, daí morreu de vez, porque pelo menos nos anos 90 ainda tinha umas caixinhas que ainda dava para você escutar um som estéreo. Mas nos anos 2000, aí é aquelas caixinhas pequenininhas mesmo, só para dar o efeito e mais nada. Então, realmente, os anos 90 foram um desastre aí pro áudio estéreo, na minha opinião, né? Continuando, Galvão 1091, valeu, obrigado Galvão. Feliz 2025 para você se você não assistiu o primeiro vídeo. F. Suzano, olá César, em relação à sua pergunta sobre o cabeçote, sim, tentei fazer as regulagens, mas começou a ter mais zumbido do que agudos. O problema é que o tape já é uma tecnologia antiga, já tem um ruído por natureza, e isso é uma parte crítica desses aparelhos. O gap do cabeçote foi calculado para ter a faixa bem certinha da fita. Com o desgaste desse material, já começa a ter interferência também nos canais. O metal do cabeçote, quando novo, acaba isolando as faixas corretamente. Isso nas regulagens com o osciloscópio dá para ver. Mas é isso, vamos ter que colocar os chineses para trabalhar. Para quem quer um som limpo, sem chiados, o jeito é usar a nova tecnologia dos anos 90, ou seja, CD players. Valeu, César, abraço. Bom, isso aí, cara, com relação ao tape deck, esse é um problema, principalmente para quem tá valorizando a fita, né? Muita gente vê assim, nossa, fita. Tem um colega meu aí, um amigo agora, já posso considerar, que comprou um tape deck de rolo. Ele começou a perguntar, mas eu vou ter ganho com o deck de rolo? Vai ser o som melhor? Vai ser mais gostoso? Não sei o quê? Eu falei, cara, são sons dos anos 70, né? Então, dos anos 70... tinha chiado, ruído, a fita tem atrito com o cabeçote, né? Você pegar uma fita de metal passando por cima do cabeçote, você tem um atrito, esse atrito gera ruído, óbvio. Então, claro que um CD player não vai ter ruído, porque não tem atrito, né? Você praticamente é um laser ali que está lendo, o CD praticamente flutua. Então, praticamente uma fita cassete, ela tem ruídos, né? E é aquilo que você falou. O que acontece? Conforme você vai aumentando os sinais aí do teu tape deck internamente, esses ruídos que foram calculados para não aparecerem no áudio num tape deck, você começa a ter esses ruídos, né? E aí esse é um problema que
que a gente tem, que muita gente comenta com relação a equalizador, a pré-amplificador, né? Todo esse tipo de artifício que você usa para aumentar o sinal. Então, um equalizador, estou aumentando o sinal. Aquele sinal que está chegando aqui, estou aumentando. Um pré-amplificador, sinal pequeno está chegando, estou aumentando. E aí, quando você tem um sinal de referência, quer dizer que o que está tocando, né? Tem ruído, o ruído também vem. Então, digamos, um tape deck que está lá tocando flatão, certo? Ele tá com os ruídos dele lá. Eu até mostrei um vídeo, não sei qual vídeo. Desculpe. Foi um vídeo para membros que eu mostrei lá. Com Dolby acionado, desacionado e um ruído de fundo lá que continuava, mas você não percebia. Você só percebe quando você para, quando o áudio para. Mas quando você tem áudio, o áudio cobre o ruído. Então você não percebe ele. Mas quando você tira o áudio, ele continua o ruído lá. Você entendeu? Então, quando você carrega aqui as frequências, né? Você vai colocando, você não está só aumentando agudos, médios, subgraves, não, você está aumentando o que tiver junto, qualquer tipo de ruído que está junto. Então, realmente, o tape deck, ele carrega ruído. E conforme você vai aumentando os níveis lá de dentro, né? Pô, meu nível tá bem baixinho, ó, que nem aqui, ó. Tô no máximo aqui, no máximo aqui. O que tá acontecendo aqui? Ou eu tenho que aumentar essa plaquinha ou aumentar os níveis lá dentro. Mas aqui não, porque é um digital já, né? Mas se fosse uma fita que estivesse tocando baixinho assim, só vou aumentar os trimpotes lá. O cara mete, põe tudo no máximo. Cara, aquilo ali tá fazendo com que os ruídos aumentem. Então, se o teu cabeçote já tá passando um nível muito baixo e você vai lá, compensa esse áudio nos trimpotes ou em qualquer outro lugar, você está carregando todo tipo de ruído que o atrito da fita está carregando, que tá gerando, né? Então é isso, é meio complicado mesmo. E no caso aí teria que acertar mesmo, era o nível, né? Por que aconteceu aí? Você pegou teu cabeçote morto, passou uma resina, lixou, pôs, tá baixo. Porque tua resina ainda tá grossa, né? Então a distância provavelmente... Porque quando a pessoa fala assim, poxa César, mas... passar uma resina na cabeça, o que é um cabeçote de cristal ferrite? Nada mais é que um cristal ferrite, quer dizer que existe uma película de plástico, na pena que não tem um cabeçote de cristal ferrite. Deve de ter aí, de algum que saiu aí. Então existe uma película, tem uns cabeçotes da Sony, de cristal ferrite, que você vê o cristal ferrite ali, você vê o plástico em cima da cabeça. Então nada mais é que uma proteção que tem ali. Então quer dizer, quem fez de gastar a cabeça está gastando o cristal ferrite. Só que aí a gente conversa sobre a primeira pergunta que fizeram aqui, né? Qual é o material que você vai usar? Por que uma cabeça normal tá aqui, certo? E você tem uma cabeça de cristal ferrite que vai durar mais porque existe uma película ou uma peça que protege essa cabeça. Se eu meter resina, a resina pode ser impura, como eu falei dos espelhos. Então você não consegue ter uma transparência 100%. Por isso eu quero usar do cristal ferrite, né? É um cristal ferroso que tem ali. E por quê? Porque ele também pode aceitar o magnetismo ali, né? Vamos lá, então você pegou tua cabeça, certo? Você meteu uma resina, só que essa resina não conduz, certo? Ela está bloqueando ali o contato da fita com a peça. Então talvez se você pegar um material que seja realmente condutor e passar ali, talvez você consiga resolver o problema, que seria um cristal ferrite, entendeu? Então são várias coisas que daria para tentar ir fazendo, tentar resolver. Só a única coisa que eu digo, não jogue fora tua cabeça. Uma hora ou outra vai aparecer uma solução, certo? Então no teu caso, como você passou uma resina, a resina pode ser tão porosa ali, além dela não conduzir, talvez teria que tentar tirar o máximo, né? Então fazer que nem um polimento de espelho de telescópio. O que acontece? Eles fazem o polimento máximo para ficar tão liso e tão fininho ali a camada, né? Para poder dar a translucidade ali do espelho. Pode ser isso que você precisa fazer no teu cabeçote. Pode ser que você ainda esteja grosso ali a tua resina, né? Mas mesmo assim, a gente entende que não é o material certo para isso. Teria que ter um material correto para fazer essa... Pô, sai fora. Vamos me ligar bem agora. Vamos lá. Continuando. Vladimir Espíndola. Opa, César, você se lembra de... o Vladimir Espíndola é membro do canal. Na verdade, é os membros que estão mantendo esse canal ativo, porque senão, vou ser bem sincero, os membros já são quase 50% aí do que acontece nesse canal é os membros, né? Então, tô bem desanimado aí. Bom, mas isso é um outro assunto. Vamos lá.
Então ele é membro do canal, se você puder contribuir com o canal, assista alguns vídeos lá, mas seria mais para contribuir mesmo, vire membro, pague lá uma mensalidadezinha por mês, isso ajuda a incentivar aí o canal a se manter, porque senão vai chegar uma hora eu só vou fazer vídeo para membro, né? Então vamos lá então. Opa César, você se lembra, há uns 6 meses atrás, eu questionei o que poderia ser que sempre caía o sinal do canal direito do meu PA 1400, beleza. Signos, após uns 10 minutos de ligado, lembro disso, lembro que você falou, né? Às vezes começava a roncar antes de sumir o sinal, outras vezes simplesmente parava do nada. Pois bem, por falta de tempo acabei deixando para lá e não arrumando. Mas eis que, do mesmo modo que começou o problema, ele sumiu. No mínimo curioso, né? Tem ideia do que pode ter sido? Em tempo, você já fez vídeo comparativo entre signos PA800 versus PA1400? Em caso de negativo, eu gostaria de ver. Se possível, abraço. Eu preciso fazer esse vídeo do PA1400 e do PA800 por 2 motivos. Primeiro, porque eu já pus o PA1400 à venda. Então, com certeza, quando alguém clicar lá, comprar, ou quando alguém fala assim, César, eu tenho interesse, vou comprar, eu vou ter que arrancar meu PA800 aqui, aonde ele esteja aí, certo? E colocar os dois bem rápido, né? Por isso que aqui é complicado, né? As pessoas no WhatsApp vêm, você não me respondeu, você não me responde, por que demora para responder? Cara, eu não vivo disso, pessoal, eu tô fazendo outras coisas, entendeu? Então, eu não vou ficar reclamando de novo sobre o WhatsApp, né? O WhatsApp, realmente, eu não tenho como ficar dando suporte, né, no WhatsApp. Peço desculpa aí. Então, eu vou ter que pegar aqui, chegar em casa e tal. Putz, vendi o PA400. Putz, agora, preciso entregar. Vou ter que arrancar meu PA800 lá e botar os dois um do lado do outro e fazer o vídeo. Porque esse vídeo eu preciso fazer, já comentei várias vezes que vou fazer. Pra gente saber que o 1400 é só uma atualização do PA800, né? Então eu não fiz ainda, meu amigo, mas está na lista aqui para fazer. Eu preciso fazer esse vídeo antes de entregar o PA1400 que eu pus à venda e também antes de pôr à venda o PA800, porque eu também vou pôr ele à venda. É um PA800 de primeira geração, transistores TOC ainda e pés de Polivox, trafo normal, não é torridal, né? Então é isso aí. E com relação ao teu PA1400, cara, tanta coisa pode ser. Um mau contato em algum lugar, uma solda fria em algum lugar, né? O PA1400 tem problema nos LEDs, que quando dá problema nos LEDs ele fica tentando atracar o relé, depende da versão do teu 1400. Se o relé, se eu não me engano, for na fonte, não acontece, mas se for relé na placa de amplificação, se eu não me engano, quando os LEDs começam a dar algum problema, sabe? Tipo, um LED tá falhando, ou ele começa a dar um curto, alguma coisa nos LEDs, ele começa a tracar o relé lá. Tac, 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 e não arma. Então você tem que arrumar o relé, o LED, fazer uma ressoldagem, tal, nos LEDs, tal, refazer os LEDs ali, para ele parar de fazer isso. Então tem tantas coisas que pode ser, né? Na minha opinião, o Osmar Contato é a pior coisa que tem. Ainda mais você mandar para um técnico, chega pro técnico e fala assim, tá aqui meu PA1400. De vez em quando, muito raramente, ele desliga. O técnico vai olhar para tua cara e vai falar assim, putz, que bomba que você me mandou, hein? Por quê? Porque ele vai pôr na bancada, vai funcionar. O que acontece? Eu vou ter a mesma coisa, um paciente, né? O que você tem? Eu tenho dor de cabeça, sei lá, em 10 minutos, e daí o médico vai olhar pra você, como é que eu vou saber? Vamos fazer um Xerox agora, vamos botar você na tomografia, não aparece nada. 2 minutos depois, tô com dor de cabeça, doutor. Vamos botar agora na tomografia pra ver o que tá acontecendo. Não parou. Você entendeu? Tipo, intermitente, não tem como. Um técnico vai ficar louco com isso, né? Então, o que o técnico vai falar pra você? Tem que trocar tudo. Tem que recapear tudo aqui, trocar todos os transistores, trocar tudo. Se você tem interesse, se você tem estômago para que aconteça isso com o teu PA1400, você vai ter que mandar para um técnico. Muito raramente você vai encontrar um técnico que vai falar assim, não, beleza, vou encontrar teu problema, vou botar esse PA1400 aqui para tocar. Você já imaginou o custo que vai ter isso? O técnico lá parado, fazendo outras coisas, ou alguma coisa assim, com o teu PA tocando, aí quando ele dá o problema, ele vai ter que ir lá e medir, para tentar encontrar exatamente onde está a solda fria, para encontrar exatamente qual é o capacitor que está flutuando ali, ligando, desligando, com mau contato, ou um transistor, né, que está em fuga com alguma coisa. Cara, é um defeito bem complicado, entendeu? Esse tipo de defeito eu
convivo com eles plenamente aqui e conforme eu vou escutando, vou tentando, aquilo que eu sempre falo, né, um defeito do equipamento, você tem que ir eliminando, né? Então, exemplo, justamente no PA 1400, já tive experiência com isso. Pô, você imagina um PA 1400 com o relé armando. Relé armando. O técnico vai fuçar em tudo, meu irmão. Em tudo. Fonte, amplificação, cara, trafo, vai fuçar em tudo. Até ele se tocar que os VUs do 1400 alteram o relé, porque, pô, o relé tá armando, então tem alguma coisa que tá protegendo aqui o circuito. Deve ser alguma coisa na fonte, no amplificador. Nunca que ele vai imaginar que é porra do VU, entendeu? Então se imagine, então você tem que primeiro conhecer, ter experiência com o equipamento para saber onde pode estar o defeito, para tentar afunilar e ir direto no defeito. Aquilo que eu sempre falo. Técnico, não vou dizer técnico ruim, né? Mas técnico que quer cortar esse caminho, técnico que quer, ele já chega e fala para você, troca tudo, recap, troca seus transistores, troca tudo, né? Ele nem vai procurar onde está o defeito. Ele vai arrancar tudo, trocar tudo, pôr tudo novo, e daí depois, se continuar o defeito, aí ele vai procurar o defeito. Mas ele vai ter certeza que não é capacitor, que não é nada, assim, entendeu? Então, e isso eu discordo e já arrumei briga discordando com isso, colocando peça nova, né? Por mais que você vai lá, cuide das peças que se coloca e tudo mais, mas nesse mesmo caso já apareceu lá até a pessoa falando assim, poxa, troquei tudo e deu defeito, e depois eu descobri que a peça que eu pus não estava boa, então mesmo colocando 0 km as peças e fazendo uma peneira pelas peças ainda dá problema. Então eu prefiro ter problema com os meus componentes dos anos 70 do que ter problema com um componente novo chinês. Você entendeu? Então, então é difícil, né? Você chegar assim exatamente pá, no defeito. Olha aqui, um outro... Putz, já elevou o tempo que eu queria aqui do vídeo. Mas olha, um outro clássico é isso aqui, ó. Eu já postei vídeo do SE8, né? Então, porra, ele com chiado. De um dos lados aqui, o agudo fica estralando e continua. Voltou a fazer esse problema. Alguém foi lá, usou meu vídeo de dica e fez a manutenção e depois falou, não, agora resolveu. Meu pequeno gafanhoto, resolveu por enquanto. Foi o que aconteceu comigo. Resolveu por enquanto, mas depois volta. Não tem outra situação. Deixa eu emendar o vídeo. E por experiência própria volta, você entendeu? Então o que acontece aqui? Você imagina, o meu equalizador estava dando um chiado de um dos lados. E daí? O que você vai fazer? Cara, eu me lembro de ter mexido nesse aparelho aqui. Então você vai lá, putz, procura, tenta intervir o mínimo possível. Às vezes troca um capacitor chinês, um japonês que está ali dentro, por um chinês. Parou? Não. Volta o japonês, tira o chinês. Aí, vou trocar esse aqui. Troca esse capacitor, vai mais ou menos tentando achar onde é que é. Troca esse capacitor japonês, põe um chinês. Parou? Não. Volta o japonês. Cara, você já imaginou isso? Isso é uma coisa que eu faço. Então, nesse momento aqui, eu troquei um monte de coisa. Troquei os integrados aqui, fucei por tudo. Só fui descobrir o problema, né? Ele parou o barulho quando eu desacionei os LEDs. Então, inclusive, um vídeo que eu já fiz, procura aí SE8, defeito crônico, alguma coisa assim. No SE8, que não tem o X, que não tem esses LEDs que acendem aqui, não dá esse defeito. Mas nesse aparelho que acende os LEDs, dá direto e já tem vários casos. Inclusive, já falei que tem pessoas da internet que usaram o meu exemplo lá para resolver o problema e acharam que resolveu. Só que, por experiência própria, a minha própria dica que eu dei... Hoje, esse aparelho, se eu for ligar ele aqui e botar áudio nele, ele vai estar com uns barulhinhos aqui. Quer dizer que eu vou ter que refazer aquilo que foi feito, entendeu? E não é problema eletrônico. Mas mesmo assim, nesse aparelho, eu fui lá e comecei a tirar capacitor, tirei integrado, trocava, colocava de novo o original no lugar. Então, você já imaginou o trampo que é isso? Tira o capacitor japonês, põe um chinês. Chinês mesmo, só para testar. Bom, achei o defeito, é esse aqui, tá com problema ali. Beleza, vou trocar esse chinês, comprar um japonês novo ou um de boa qualidade e pôr no lugar. Quer dizer o quê? O chinês é só para você eliminar o problema. Só para você descobrir aonde está o problema. Consegue entender? Então, tirava o japonês, colocava o chinês. Põe o japonês de novo. Tirava o japonês, colocava um chinês. Põe o japonês de novo. Ia fazendo isso nesse aparelho aqui, até descobrir que eram os LEDs. Então, cara, é bem complicado, né? A manutenção desses equipamentos, quando a pessoa fala, troca tudo, aí acho que é até mais fácil mesmo, né? Douglas Ribeiro,
César, beleza, você tem um painel DS96 e 2 knobs, ou uma carcaça inteira que queria para vender. Vou procurar aqui, meu amigo Douglas, vou procurar, vamos ver se eu acho que o painel eu tenho DS96, tá até pendurado ali, ó. Olha, só que ele é bem feio, eu tô vendo ele daqui, ele tá pendurado ali, ele é bem feio, não é armação, eu posso ir lá pegar ele, não vou. Mas eu tenho ele ali, agora os botões, qual dele? Os de apertar, os de girar? Os de girar eu acho que eu tenho, mas não sei se eu vendo, porque normalmente a gente precisa aqui, né? E aqui é um ponto, meu amigo Douglas. O que acontece? César, eu preciso de botão de apertar ou de girar do S96. Quanto vale? Infelizmente vale muito. Por que, César? Mas é do S96. Porque o mesmo botão que você utiliza no S96, você vai utilizar num 246 e num 366. O único botão de S96 que não tem valor, 96 não dá, né? Que é o de Power, é o mesmo aqui, então não dá. O do 126 ainda tem o de Power, que pode ter valor menor, porque não usa em lugar nenhum. O único botão do 96 que não tem valor, que você vai comprar por 20, por 30 reais, é o de sintonia. Porque você não usa em lugar nenhum, a não ser no Model 9, talvez. Mais um botão desses aqui, ó, os caras vão te cobrar sem conto. Por quê? Porque, vamos lá. Ah, meu Deus. Exemplo, arranquei um botão desse, deixa eu ver se sai um aqui fácil, aqui, ó. Arranquei um botão desse de um S96. Puta, arranquei do S96. Vou pôr a venda lá, ó. Botão de S96. 15 reais. Você acha que alguém vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. O cara arrancou de um S96, mas ele vai pôr lá, vendo o botão de 246 ou de 366, 100 reais. Você consegue entender? Um botão desse daqui, sendo de S96, ele tem o mesmo valor do que um botão que saiu de um 246, porque serve no 246 e o pessoal vai pedir caro. Então é complicado. Qual o botão que você precisa aqui? Esses eu acho que eu tenho aqui. Esses talvez tenha, mas como eu disse, o problema é esse, né? Quando você tem um botão que serve tanto para os simples como para os top, claro que os top vão estipular o valor que ele vale, certo? Eu não preciso vender o botão desse para alguém que vai usar no S96, mas posso vender para alguém que vai usar no 246 e aí o valor é outro, né? Consegue entender? Então é bem complicado. Diz aí qual deles que você está precisando. O painel eu tenho, porque o painel do S96 você não vai usar em lugar nenhum, né? Eu não vou usar em lugar nenhum. Só para não dizer, ó, putz, caramba, peraí. Aí, ó. S96. Você entendeu? Então, um botão desse daqui, ó, que vai no S96, ele vai no 246. E aí, tanto os de apertar, como os de girar. Então, né? Agora, se você quiser o painel aqui, ó. Lembra que você me fez uma presa num Twitter uma vez? Quiser o painel, eu te dou ele, ó. É só marcar um lugar aí, eu levo ele pra você. Ou você vem buscar em algum lugar próximo, eu te dou esse painel aqui pra você. Só que é um painel que vai precisar de restauração, né? Porque tá bem feia a serigrafia dele, tá? Mas eu te dou ele de presente. Se quiser, eu te dou ele de presente. Só marcar um lugar para você vir tirar. Já os botões eu preciso procurar. Continuando. Jonas Leocádio D'Amato. Obrigado pelas respostas, meu amigo. Tenha um próspero e abençoado 2025. Pois é. KKKK. Tô nesse dilema com o AA35. Ele está bem conservado e bonito, mas com esses desafios do volume ruim e sintonia muda, realmente esse é uma bomba. Mas como me valeu a pena, acabei pegando. Assisti ao vídeo que fala sobre o equipamento que foi recuperado. Me animou a recuperar o meu. Forte abraço. Então, isso aí é um caso que aconteceu aí no vídeo passado. Eu vendi um equipamento que eu já tinha desistido dele, mas é porque era equipamento dos anos 90, né? Então eu já tinha desistido, não tinha mais interesse, passei para uma outra pessoa e a pessoa com prazer em fazer, né? Com gana, né? Em fazer a recuperação, ela recuperou. Para mim era praticamente um aparelho para ficar de peso de papel, mas pus à venda para alguém que quisesse recuperar e essa pessoa comprou e com muita força de vontade recuperou o aparelho, né? Tanto é que eu estou devendo o controle, preciso ver se eu tenho esse controle aí para
para entregar para ele, porque como ele comprou o equipamento comigo, eu vou entregar o controle para ele. Mas a história o exemplo é esse, né? Então, porra, um equipamento que eu não queria consertar, se eu levasse para alguém consertar, ninguém queria pegar, né? Eu não pagaria um preço que a pessoa pediria para um conserto, eu prefiro pagar... Quanto que custa uma geral de um equipamento? R$500, 600, R$1.000? Eu não vou gastar naquele aparelho dos anos 90, eu prefiro gastar aqui num aparelho que tem valor, entendeu? Para mim, principalmente. Mas mesmo assim ele pegou e recuperou o equipamento. Então o teu A35 pode ser um exemplo, né? Se você tem ali a gana de fazer o serviço, de tentar recuperar, recupere, sem problema nenhum, né? Eu realmente não... Puxa, o que aconteceu aqui? Eu realmente, para mim, não haveria mesmo interesse. Eu vou ter que mandar de novo o vídeo porque, sei lá o que aconteceu, que saiu agora... Essa porcaria eu tirei aqui o giratório, mas mesmo assim gira. Pera aí que já volto. Bom, tá aqui, ó. Só que agora mudou a ordem das perguntas, tá? Então vamos lá. Então é isso, né? Todo equipamento, se você quiser, com certeza você consegue consertar. A questão é, vale a pena? O aparelho tem valor para isso? Você vai gastar às vezes mais do que vale o próprio aparelho, né? Mas é isso aí, cada um. Continuando, deixa eu apertar pause aqui agora. Continuando. Bom dia, você vai vender em separado ou somente os dois juntos? Ah, do PM, né? Já pus a venda aí. O PM tá à venda e o pré vai à venda terça-feira, tá? Então vou vender separados os aparelhos que apareceram no vídeo passado aí, tá bom? Quem perguntou? A Luísio Pina. Beleza? Continuando. Membro do canal Norton Luiz. Boa noite, César. Vou colocar no setor de membros. Ele vai pôr uma pergunta lá no setor de membros. Beleza, pergunta lá, eu te respondo, meu amigo Norton. Valeu. Eu tinha mais um comentário para fazer aqui. Não, acho que era isso mesmo. Continuando, Marcelo BR. Se nós pagássemos impostos e tudo estivesse funcionando perfeito, ninguém reclamaria. É isso mesmo, né? Não sei se eu comento sobre política, talvez no final aí. Grande abraço. Miguel Antônio Navas. Oi, César. Me desculpe pelas mesmas perguntas. Num dos respostas perguntei errado sobre equalizador Technics. O meu desligado sinto um certo calor no lugar da fonte. Não é muito quente, mas fica morno. É normal? Bom, então o teu tá desligado e sente calor? Cara, eu vou contar um caso aqui. Eu entrei aqui agora no meu bunker aqui e senti um cheirinho de... Não é de queimado, mas um cheirinho de morno. Sabe? Putz, senti um cheirinho de esquentado. Deu, cara, será que tem algum fio esquentando, alguma coisa? E quando eu tiro o pano aqui, adivinha? 246 ligado. E aí ele que tá pelando aqui. Isso que um canal já tá parado dele, né? Então, isso que é um aparelho que se você desligar ele aqui, ele desliga e corta energia. Agora, se o teu equalizador for justamente lá dos anos 90, o que vai acontecer é que tal do standby, né? Então, às vezes esses equipamentos eles têm o standby e o standby ele tá energizado, né? Então, pô, meu aparelho tá desligado e tá esquentando, mas ele tá energizado, certo? Então, pro teu aparelho, se ele tiver o tal do standby, provavelmente ele está aquecendo em alguma parte do estágio, né, que é pré-chave power, porque a chave power é que vai dizer, pum, liga, aí ele vai, pum, transmitir energia para o circuito, mas antes disso, ele já está energizado, porque ele está lá em standby, então quer dizer que o tráfego está recebendo, então tudo vai depender de onde está a chave power, né? Então se eu tenho uma chave power aqui, ó, que ela está ligada direto no AC lá, quando eu bato nela, ela simplesmente joga o AC, né, a tomada, direto para o tráfego, e o tráfego alimenta e depois vai, quer dizer o que? Você não corre nenhum risco. Mas se a minha chave power, ela está depois do AC, quer dizer o que? O tráfego está ligado e a energia está vindo para a chave power e a chave power você só faz a energia do tráfego passar para o circuito. Então quer dizer o que? Não adianta ele estar desligado, o teu tráfego vai estar energizado, né? Então pode ser isso que esteja acontecendo no teu equipamento, tá? Não sei se o teu equipamento é assim ou não,
mas procure se informar ali se ele tem o tal do stand-by, né? Continuando, Álvaro Castanho. Bom dia, César. Amigo, por que o CP750D era o preferido dos DJs que trabalhavam com som profissional? Quando se usava cassete ou é apenas lenda? Cara, é um assunto bem legal, bem interessante, porque eu vivi isso, né? Por que ele é considerado... Por que ele é bem utilizado para o sistema profissional? Primeiro porque ele é tecla, né? Então o teclado é o equipamento preferido pelas pessoas que utilizavam isso profissionalmente. Equipamento com tecla digital, solenoide, ninguém usava, era muito difícil. Principalmente para fazer mixagem. Por quê? Porque existe aquele intervalo, sabe? Existe aquele gap de tempo que quando você aperta, pega um CL5500. Você aperta a teclinha lá, e sobe. Aí começa a tocar, né? E além de tudo tem uma chave que abre o áudio. Num 750D, se você aperta a tecla só um pouquinho e o cabeçote já encosta na fita, já está tocando. Você entendeu? Além de tudo, o retrocesso, o avanço, para você encontrar a faixa de música. Exemplo, num tape digital. Então você aperta aqui, tá voltando, aperta stop, pum, já passou do ponto. Aí você tem que apertar o retrocesso. Aperta o retrocesso, tá, stop, já passou do ponto. Cara, num tape deck mecânico você faz isso aqui no tato, né? Você percebeu que quando eu uso o tape deck eu fico assim, ó? Quer dizer, eu uso um tape deck como se fosse uma máquina de escrever ali, ó. Sabe? Por quê? Porque a gente tá acostumado a procurar trecho, pontos da música e tudo mais para poder fazer mixagem. Então esse é um dos motivos. Mas César, tem muitos decks com teclado, e por que só o 750D? Bom, se você for olhar muitos decks com teclados, a maioria dos aparelhos, né, se você for pensar bem, tem o teclado de plástico, certo? Então, normalmente aquele teclado de plástico, se você fica ali bailando as fitas, né, eu fico com o dedo no stop, no play e no reverso. Então, o stop está acionado e você está aqui no play aqui, ó. Quer dizer que você nem aciona a tecla completa, você entendeu? Você nem trava, você só vem aqui até encontrar o trecho certo. Se você fica fazendo isso com a tecla, forçando ali uma tecla, além de ter umas que o stop, né, ele atua e você não consegue fazer isso, ficar bailando ali nas teclas. Imagine uma tecla de plástico, né? Aquilo ali não vai aguentar. Então por isso que o 750D era o preferido. Segundo, César, mas você tem tape decks que tem tecla dessa mesma maneira. E por que é o 750D? Bom, outro ponto, 750D é um dos primeiros tape decks que vieram, né, com foros de mesa. Então continuando, deixa eu pegar um pouco de fôlego. Então continuando, então o 750D é um dos primeiros tapes frontais que foram feitos no Brasil, tá? Então, claro, os de mesa, tem deck legal de mesa e tudo mais, mas os paredões, né, já não eram mais deitados na horizontal, eles já eram na vertical, né? Então, deck frontal era o que tinha. Então, como ele substituiu os tape decks de mesa, ele era bastante procurado. César! Mas tinha os 3500 e os 2500 também era essa mesma geração. Só que os 2500 e 3500, cara... Se você pegar, apesar de eles terem aquelas teclonas bonitas, fácil de mexer e tudo mais, cara, avanço e retrocesso daqueles aparelhos ali, acho que nunca funcionou direito, né? Então, 3500, assim, tinha muita gente que usava 3500, mas era difícil, né? Bom, e o Studio 160 também é da mesma época, né? Veio junto também, só que daí o Studio 160 tem um detalhe. Qual é o detalhe? No 750D você tem uma função a mais do que no Studio 660. Já fiz vídeo comparando ele com o 750D. Qual é a função? Uma função que está aqui, ó, né? É o volume do fone de ouvido. Mas César, para que um DJ quer um volume de fone de ouvido no 750D? O DJ tem um mixer. Para que ele quer usar? Dificilmente a gente usava o fone de ouvido no tape, usava no mixer, né? Apesar de alguns casos que eu já citei aqui, de tipo, vai usar Sam 800, vaza mais, é melhor você usar no tape do que no Sam 800. Então, para que serve aquele botão? Para DJ não serve para nada. Serve para quê? Para transformar aquele potenciômetro ali num pitch. Então o pessoal arrancava os cabos aqui do
do potenciômetro do fone de ouvido e puxava do motor. Então abria a bunda no motor, puxava os cabos pro potenciômetro e transformava aquilo num pitch. Então você vai pegar muito 750D que era de empresa de sonorização, esse tipo de coisa, você vai mexer aqui, ué, tá mudando a rotação? É, porque o cara transformou aquele potenciômetro num potenciômetro de pitch, né? E outra coisa, o que acontece? O 750 era nacional, né? Então, poxa, você... Akai e tudo mais, tem muitos Akais aí que os Akais o pessoal preferia bastante para fazer em estúdio, né? Então, para fazer gravação de fita e tudo mais, o pessoal preferia os Akai. Mas como o 750 era nacional, então era muito mais, provavelmente seria muito mais fácil, como disse, tem Akai nacional também, mas provavelmente a quantidade de 750D, porque era Polivox que estava montando, era muito maior, então provavelmente ele tinha um preço mais acessível até. Então são vários fatores que fazem o pessoal achar que o 750D era um tape deck. E sem falar também num outro fator que era as alças, né? Exemplo, é um fator menor e às vezes a pessoa pode achar besta, mas exemplo, gradiente, eu peguei um 3500, vou pôr no meu rack, não tem alça, o pessoal não produzia alça, tanto é que tem casos que a gente lembra da gradiente que o cara esperava chegar às alças para colocar o aparelho dele no rack, certo? Não estou falando do System One, mas então a gradiente não produzia tantas alças. Agora, se você for pegar a quantidade de alça que tem produzida para Polivox, é grande. Então quer dizer o quê? Você poderia chegar numa loja, chega assim, quero esse 750D, um par de alça, colocava, botava no teu rack lá para fazer a tua sonorização. Não, quero um 3500, quero alça. Agora a gente não produzia tanta alça. Por quê? Por que isso? Porque os 3500 não eram um equipamento que vinha num sistema de alça, a não ser no System One, né? Já o 750D não, praticamente ele vinha na linha 5000, com alça, então era produzido muito a alça, você comprava facilmente as alças para pôr no 750D. Então são isso, né? Algumas das características que eu conheço, que eu saiba, do 750D é ser bem utilizado. Pode ser que exista mais alguma que eu não lembro ou que alguém conheça, né? Boa pergunta, meu amigo Álvaro. Isso aí, eu gosto muito dessa parte meio que histórica da coisa. Eu acho bem legal, bem interessante. Tem pessoas que não ligam muito para isso, né? Continuando. Douglas Hi-Fi. Olha o Douglas aqui, ó. Douglas Hi-Fi. Se não conhece o canal do Douglas, procura aí Douglas N Hi-Fi. Canal muito interessante. Vamos lá, vamos ver o que ele está perguntando aqui. Dia César. O Espíndola comentou sobre os signos AC200 e o AC500. Eles são dos 110 volts. Ele deve estar ligando no 127, mas deve estar chegando 140. Se é isso, ele vai encurtar a vida desses aparelhos. Abraço. Aí, meu amigo Álvaro Castanho. Então, o nosso amigo Douglas aqui está falando que isso pode ser um problema, né? Então, você pegar equipamentos que trabalham em 110, exemplo, eu tenho aqui do lado o Marantz, né? O Marantz 4400, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, né? Então, se você for usar ele de vez em quando, como eu uso aqui, ligo de vez em quando e desligo, não tem problema. Mas se você for usar ele 100% do tempo, recebendo, como o nosso amigo Douglas disse, 140 volts, num trafo que está preparado para suportar 110, aí pode ser isso mesmo. Então a dica que eu dou é, eu não lembro, apesar de que, tá, o AC500 é um amplificador da geração final da Cygnus, né? A C200 não, a C200 você já tem lá desde o início. Então, provavelmente o AC200 ele seja 110, 220. Mas o AC500, dá uma confirmada para nós aí, nosso amigo. Deixa aqui no comentário qual é a voltagem dos teus dois aparelhos, do AC200 e do AC500. Eu vou chutar, tá, Douglas? Eu vou chutar que o AC200, se ele for dos primeiros mesmo, porque o AC200 foi produzido desde 81, 82 até 89. A C200, a Cygnus produziu até 89. Então, se ele for dos primeiros, porque existe até aquela diferença do AC200 ser toroidal e ser capacitor, transformador normal. Então, se ele for dos primeiros, ele vai ser 110, 220. Mas o AC500 já é um amplificador feito em 84, 85, 86, então ele já pode ser até 127. Então deixei no comentário nosso amigo Álvaro Castanho, né?
qual é a voltagem dos teus aparelhos. Eu vou chutar, vamos ver se eu vou acertar. Eu vou chutar que o AC200 dele, tá? Principalmente se for prata, se o aparelho dele for prata, o AC200 dele é 110, 220. Mais o AC500 vai ser 127, 220. Esse é o meu chute. 127, 220 AC500 e AC200 110, 220. Mas isso realmente é um problema e o nosso amigo Douglas fez um vídeo aí, uma seleção de vídeos mostrando isso, né? Inclusive foi num PA400, se não me engano ele mostrou isso também, né? Ou num PA800, que também, né, tem várias versões e várias voltagens. O meu PA800 que eu tenho aqui, ele é 4 voltagens. Tem aquela chave de tensão igual do PM5000. E existe o PA800 só com 2, né? Então é isso. O nosso amigo Douglas fez um vídeo. Se você tem algum problema com relação ao teu equipamento esquentar bastante, verifica aí qual é a tensão que está chegando na tua residência e qual é a tensão do teu aparelho, né? É isso aí. Vamos ver o que mais aqui, se apareceu, se tem mais alguma, não lembro, vamos ver. Opa, temos mais algumas perguntas aqui, ó. Continuando. Nosso amigo Florida Today. Ontem eu vim curtindo Too Limited no carro. Vim curtindo Too Limited, meu amigo. Valeu, obrigado, né? Eu vou mostrar aqui no canal, não vou mostrar tudo, né? Porque tem coisa ali que é sacanagem, né? Backstreet Boys. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Mas obrigado, né? Presente a gente não reclama. Mas eu gostei daquela fitinha, cara. Gostei daquela fitinha é bem legal. Nosso amigo aqui tá perguntando: que linha separa o colecionador do acumulador? Bom, então eu sempre falo aqui, né, que existe o colecionador e o acumulador. E ele tá perguntando qual é a linha que divide entre o acumulador e o colecionador. Ambos, tanto o acumulador como o colecionador, compram, né? Apareceu a oportunidade, compra, né? Eu sou assim, se aparecer o produto certo, da maneira certa, com o preço certo, do jeito que eu gosto, eu compro. Não tiro dinheiro até do né? Mas vou lá e compro, né? Então se alguém chegar assim para mim: César, ó, meu pai tá vendendo o som dele, pá, tem isso, o preço é razoável, tem procedência, tal. Procedência, quando eu digo, não é que o aparelho é legal, tem nota fiscal, né? Às vezes a pessoa se confunde quando eu falo de procedência, pensando: não, você está querendo comprar aparelho com nota, que a pessoa diz que é dele mesmo. Não, procedência que eu digo é a pessoa saber o histórico do aparelho, né? A mesma coisa com o carro, né? Você vai comprar um carro de quinto dono, se você não faz lá uma vistoria, você não sabe o que aconteceu com o carro. Agora, tem um amigo meu aí que a gente conversou sobre a caminhonete, então ele é o primeiro dono da caminhonete. Então se ele bateu a caminhonete, se enroscar na caminhonete, se ele recuperou alguma coisa, ele vai me falar: ó, não, aqui uma vez eu dei uma batidinha e tal. Então você sabe. Agora, quando é terceiro, quarto, quinto, sexto dono, você não sabe o que aconteceu, né? Você vai ter que mandar alguém ver se aconteceu alguma coisa ou não. Então é isso que eu falo. A procedência que eu digo é a pessoa chegar e falar assim: não, esse aqui é meu desde zero, eu comprei lá, em tal loja tal, tinha isso, eu mandei arrumar, talvez. Essa é a procedência que eu falo, né? Então se aparecer, eu compro. Então, tanto o colecionador como o acumulador compra. De tudo é jeito, né? Quando aparecer a coisa certa, ele vai comprar. Não tem erro. Por mais que ele esteja se desfazendo, desapegando, ele vai comprar. É uma coisa que eu falo. Eu tô vendendo um monte de coisa, mas se aparecer outro igual, eu compro. Sem problema. Então todos eles são assim, compram, né? E qual é a linha que separa? Na minha opinião, a linha que separa o acumulador do colecionador é a maneira que você armazena os equipamentos, né? Então, existe aquele acumulador que compra, mas às vezes nem liga muito para ele, deixa tudo empilhado, mas não cuida dos detalhes. E existe o acumulador como eu. Como assim? Exemplo, esse aparelho aqui, ó. Isso é um exemplo clássico de acumulador, né? Isso que nem é o que apareceu na semana passada, ó. Ó a acumulação aí, ó. O da semana passada é esse aqui, ó. Perceba, é o mesmo aparelho para quem conhece, né? Tem um pãozinho de queijo aqui de lanche. Então, ó, PM5000, certo? E PM5000. E aí, veio um amigo meu aqui e falou assim: César, ele quer comprar um PM5000. Ele falou assim: César, você tem um ali, um outro,
que eu mostrei aqui no garimpo, cara, que eu tirei ele do rack, filmei ele tirando do rack, ele todo encardido, inclusive mostrei num vídeo aí que eu comparei justamente esse que tá aqui embaixo com ele. Tirei do rack, todo encardido, desde os anos 80 no rack, então ele tá todo encardido. Faz uns, sei lá, quantos meses, quase um ano que eu comprei ele, e ele continua encardido. E isso é um acumulador. Quer dizer o quê? Eu comprei a peça, encostei ela ali num canto, e só vou mexer nela quando eu tiver tempo, com gosto, com carinho, com tesão. Aí eu vou lá, vou tirar a craca dela, vou resolver os problemas dela, né? Mas por enquanto ela continua com o mesmo pó que ela saiu do rack lá de 1980, tá? E isso é um acumulador, correto? Outro ponto do acumulador é aquela pessoa que tem os equipamentos e ó, nem liga, né? Ó, se apertar aqui os botões, nenhum tá ligado, tá tudo aqui, né? Mas não tá ligado. Já o colecionador, ele coloca tudo ligadinho, faz a linha, né? Tem um rapaz que veio do Rio Grande do Sul aqui em casa buscar um toca-discos e ele falou assim, não, todos os meus amplificadores têm um par de caixas ligado. Eu fico pensando, caramba, se eu for arrumar um par de caixas para cada amplificador que eu tenho, tô ferrado, né? Quantas caixas eu vou ter? Então, você veja, o colecionador, ele põe os amplificadores lá, cada um com a sua parzinha de caixa, funcionando, bonitinho e tal. O acumulador, não. Tá aqui com equipamento que até nem lembro onde é que tá, mas tá aqui encostado, entendeu? Então, basicamente, essa é a minha opinião, que diferencia. Eu não queria mostrar esse aparelho porque já apareceu semana passada, na verdade esse aqui apareceu, né? Então o que difere o colecionador, na minha opinião, por que eu me considero um acumulador? Porque eu compro e não vou lá sair correndo limpando ele de qualquer jeito, vou limpar de qualquer jeito, vou pôr na tomada de qualquer jeito, vou ligar, fazer funcionar de qualquer jeito. Não, eu compro, ponho ele aí num cantinho, uma hora ou outra eu pego ele com carinho, com tempo e vou me dedicar a ele. Isso é um acumulador e esse é um dos problemas, né? Por que você encontra muita gente aí com um monte de coisa, tudo com defeito? Porque não tem tempo de ir lá fazer isso que eu quero fazer. Já o colecionador, não. O colecionador compra, se duvidar, nem põe na casa dele, né? Uma coisa que eu abomino fazer, o colecionador faz, que é o quê? Comprei lá o som, nem levou para casa, já levou pro técnico direto fazer manutenção. Putz, nunca, jamais faria isso. Antes de eu mesmo ligar, antes de eu mesmo mexer, ver os detalhes do aparelho parado por muito tempo e tudo mais, nunca eu levaria direto para um técnico. O colecionador pega o aparelho, eu quero ver funcionando, e já joga pro técnico, o técnico volta e devolve para ele tudo funcionandinho, tudo bonitinho. Eu não, eu quero ver a desgraça que tá antes de funcionar, a desgraça que tá do tempo que ele ficou parado, entendeu? Então basicamente mais ou menos isso que na minha opinião difere. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha que difere o colecionador do acumulador? Continuando aqui, Douglas Ribeiro. Fala César, beleza? Agora que você está vendendo o casal 20, poderia fazer o vídeo dos dois, né? Explicando sobre o par junto. Do par junto, poderia fazer o vídeo dos dois, né? Explicando sobre o par junto, o ano deles, trazer algumas histórias deles. Feliz ano novo e bom sucesso. Puxa, Douglas, você é um vidente. Por quê? Porque você está vendo aqui o PM5000 e eu fiz esse vídeo já, só falta editar. Eu fiz o vídeo por quê? Porque eu vendi o TD6000, então eu pus aqui PM, CM, CP5000 e TD6000. Né? E aí resolvi fazer o vídeo, ó, essa é a linha clássica final. Os últimos PM5000 que saíram assim. E também peguei o PM, o CM, um CP750D e a TD5000 e daí fiz o vídeo, né, ali, ó, assim era o início. Né? Como saiu assim? Assim, essa peça foi trocada por essa. Então eu fiz o vídeo, só falta editar, tá? Então mais ou menos em breve aí, não sei como que vai estar aí. Quando eu tô com ânimo para fazer, vai. Mas quando eu tô desanimado como agora, fica meio encalhado. Bom, vamos lá. JC Duran. O pessoal tem que ser muito fora da casinha para defender esse desgoverno. Não tem como defender. Acorda o Brasil. Beleza, eu vou falar isso no final do vídeo aí, se der. JC Duran. Essa técnica de tentar recuperar os cabeçotes é meio sem futuro. Porque, de maneira geral, que eu saiba, os cabeçotes são feitos... Acho que eu já li essa pergunta, hein?
Acho que eu já li. Mas vamos lá, vamos ler de novo aqui. Essa técnica de recuperar os cabeçotes é meio sem futuro, porque de maneira geral, que eu saiba, os cabeçotes são feitos de metal. Logo, se for aplicado qualquer tipo de material que não seja da mesma natureza, o resultado logicamente será de menor resposta sonora, porque na prática vai estar colocando uma espécie de barreira entre o cabeçote original construído com esse composto plástico. E em relação aos agudos, imagino que todo o som deve ter ficado muito mais abafado. E nem sempre a resposta do som agudo se resume em ajustes do cabeçote somente, tem também o bias. Então, a tua pergunta eu já falei bastante sobre ela aí no início, né? Agradeço pela sua pergunta, mas é mais ou menos isso, né? Você pôr um material que não é propício a fazer a condução do material magnético com o que está o material da cabeça, vai transformar numa barreira, como você falou. Por isso que a proteção que era utilizada nas cabeças é cristal ferrite. Provavelmente ele conduz ao magnetismo que tem na cabeça para poder ler a fita, é conduzida por esse material que você põe em cima. Então, se você põe uma resina que não faz essa condução, provavelmente perde qualidade. Exatamente, é isso que a gente está mais ou menos debatendo aqui, né? Continuando, Jairo Mendes, boa tarde, tudo bem? Só uma dúvida, essa potência PM5000 é só 200 watts? Sim, não, na verdade ela é 180. 180 por canal. Convido você a assistir os vídeos do Douglas. Ele fez lá uma bateria. Aqui tem alguém dizendo que é 220. Nem 220 não é. Mas ele fez lá uma bateria de testes de A1, PM5000, H2, PA1800, Douglas N Hi-Fi, comparação dos clássicos amplificadores nacionais. Digita aí, procure, você vai ver lá e ele vai te mostrar o PM5000, quais são as características dele. Então quando você fala assim, é só 200 watts por canal, na época era, putz, tudo isso, né? Existe um vídeo, cara, eu poderia falar aqui 5 horas. Existe um vídeo de um rapaz abrindo uma caixa Sony, e daí ele abre o alto-falantinho da Sony com iminha desse tamanho, putz, 750 watts. Aí ele tenta defender a Sony. Não, porque o cone é macio, porque a bobina trabalha, não sei o quê. Cara, não existe mágica, você entendeu? Se eu mostrar aqui o último alto-falante que eu mostrei para vocês, o WPU, o ímã é desse tamanho, certo? A bobina é desse tamanho e ele é 450 watts. Tá certo que o pessoal, para aumentar a potência, ele transforma a bobina mais dura, dupla aranha, cone mais rígido, quer dizer o que? Você injeta mais potência, mas às vezes ele nem responde à potência, porque tá tão duro, né, o alto-falante. Isso é um comentário que ele faz interessante, ele fala assim, não existem mais alto-falantes do jeito que a gente gosta, para caixa grande, que trabalhe com baixa potência numa boa eficiência, não existe mais, né, mas, cara, é só 200 watts mesmo, tá? Então, se você fala assim, não, mas por 4 mil reais que você vê no PM5000, eu compro uma potência de 3 milhões de watts. Vá e seja feliz, né? Continuando. Muhammad Mustafa, isso é pesado, muito grande. Ele fala do PM5000. Beleza, sem problema nenhum. Eu prefiro o meu monstro pesado e grande aqui do que qualquer outra coisa. Não trocaria um... César, eu troco o teu PM5000 aí por um amplificador... Olha, talvez eu trocaria se fosse por um amplificador clássico da mesma época, tipo um Pioneer 9800, talvez um 9500, um Sansui 9900 ou 9100, talvez eu trocaria meu PM5000. Mas se alguém falar assim, não, te dou aqui uma potência moderna, não quero, obrigado. Então, desculpa, não posso cortar o vídeo, vai sair o meu espirro aí. Então eu prefiro ficar com o meu pesadão aqui. Darkson, o pessoal fala, como vi aqui, PM só 200 watts. Cara, nos anos 80 eu ligava 4 caixas profissionais e tocava um baile. Hoje, duvido um LG na vida tocar e aguentar uma noite toda. A PM fritava, mas não queimava. São coisas diferentes, né? Equipamento moderno é complicado. Mas aquilo que eu citei, você tem 200 watts RMS em um alto-falante que suportava 300 em alta eficiência, né? Então caixa bem eficiente, a caixa bem sintonizada, o woofer trabalhando em alta eficiência. Hoje, quando eu pego um PM5000 e ligo num alto-falante que o pessoal faz novo, que aguenta 3.000 watts, o PM nem
chega a encostar o alto-falante. Mas não tem eficiência, você entendeu? Não adianta você... É a mesma coisa que o cruzado, né? Tenho 3 milhões de cruzado, mas quanto vale? $2. Você entendeu? Então é muito mais fácil você cortar todos aqueles zeros, o que foi feito nos anos 80, cortar todos os zeros, então tem 2 cruzados. A potência é a mesma coisa. Tenho 30 mil watts. Cara, melhor se só ter 30, né? Mas com alta eficiência, você entendeu? Então esses alto-falantes modernos hoje, eles são adequados para suportar altas potências, mas não tem eficiência, cara. Então quer dizer o quê? Quanto mais forte é o amplificador, mais forte tem que ser o alto-falante, e vai indo, mas a eficiência é a mesma. Você entendeu? Continuando. Urso Panda. Infelizmente eu mesmo joguei 2 tape decks Gradiente no lixo. Hoje eu me arrependo da atitude. Política. No Brasil, o ladrão corrupto tem até fã-clube. Não vou falar sobre política. Então é isso aí. Esse foi o Respostas de Sábado. A gente conversou bastante aí sobre equipamentos de som. Eu ia falar alguma coisa sobre política, mas não vou não, tá? Uma hora ou outra, eu tenho aquele outro canal, e aí com mais voz e tudo mais, eu falo mais sobre política, a gente pode conversar um pouco mais. Mas eu só convido ir para o outro canal, e também para discutir sobre política, pessoas que estão com a mente aberta, né? Aí esse negócio de ficar defendendo um ou outro e... Cara, ou a gente tem que defender o povo, a gente, o teu bolso você tem que defender. Não tem que defender o que... Cara, bom, chega. É isso aí. Deixe sua pergunta para a semana que vem. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. E infelizmente, como eu estou fazendo esse vídeo na sexta-feira, não vai ter a primeira live do ano. Provavelmente a primeira live do ano vai ficar para a semana que vem. Grande abraço e deixe sua pergunta para a semana que vem. Até mais.